Uma última informação para a gente debater por aqui. CBF fará nesta segunda-feira uma reunião para avançar no projeto de liga do futebol brasileiro e o tema prioritário dessa reunião específica é a arbitragem. Nessa discussão haverá alguns temas em pautas, entre eles implementação das regras que foram utilizadas na Copa do Mundo, aquela questão de não demorar para bater tiro de meta, não demorar para bater lateral, atendimento dentro de campo, tudo isso que a gente viu no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá e que pode surgir também agora no futebol brasileiro. Entre outros temas também relacionados à arbitragem e também com relação à postura das equipes e dos clubes em si. Por exemplo, evitar bolinhos em árbitros quando estão todos os jogadores ali em cima do árbitro da partida e até notas oficiais, meu caro Rodrigo Viga. Aproveito e já passo para você sobre esse tema, porque em 3 semanas depois que acabou a Copa do Mundo, a gente já teve pelo menos um grande embate entre clubes com notas oficiais, textos longos, reclamações da arbitragem envolvendo Palmeiras e Flamengo, e esse é um dos temas que será discutido nesta reunião de segunda-feira, já tentando criar o projeto de liga do futebol brasileiro, meu caro Rodrigo Viga. Então agora, dia 10 de agosto, é que os caras vão discutir algo que ficou muito claro, muito evidente, que foi favorável ao futebol na Copa do Mundo, que foi bem sucedido, que deu certo. Só agora. Semiautomático não era complicado, não era difícil, envolvia grana, dinheiro, empresa, locação, definição de posicionamento de câmeras. Nada disso era difícil. Difícil é implementar o que você pode chamar o árbitro pelo telefone. Olha só, amigão, a partir da próxima rodada, se o cara tiver de sacanagem cair no chão, ele vai ficar do lado de fora 1 minuto. Se demorar para bater o lateral, vai ter reversão. Se acontecer isso ou aquilo, também vai ser punido. É tão difícil, gente. É tão complicado implementar aquilo que deveria ser um consenso, um hábito. A educação dos profissionais do futebol não é difícil. Tenho certeza que implementar o semiautomático é muito mais difícil, mas muito complicado. É muito mais complicado. Então, enfim, eu não sei quais são os interesses que estão por trás, mas quando o campeonato voltou, já era para estar com essas regras da Copa do Mundo. Aí teve aquele gênio que falou, mas espera aí, metade do campeonato não teve, a outra metade vai ter. Ora bolas, está me chamando de idiota, está me chamando de otário? Tinha semiautomático na primeira metade do Campeonato Brasileiro, meu caro mano? Não tinha. Não tinha. E também não tinha no começo da Copa do Brasil, que agora vai ser implementado a partir das quartas. Então, assim, se esse é o argumento, realmente fica complicado. Ô Facinca, também para você comentar sobre isso, mas essa é uma questão que, claro, as regras, elas precisam ser implementadas também. Se as regras são benéficas, a gente tem que também vê-las no futebol brasileiro o quanto antes, mas essa questão das posturas dos clubes, dos jogadores, também é muito importante. Porque o que a gente vê de jogador enchendo o saco, de clube postando notinha, de fazendo um grande manifesto, todo mundo se colocando contra tudo e contra todos, ai meu Deus, eu sou a vítima de todo um complô contra a minha equipe. Isso também prejudica o andamento das partidas e da arbitragem aqui no Brasil. Não, tudo prejudica, tudo enche o saco, né? Sim. Você ter uma argumentação fundamentada uma vez e tal, beleza, você vai lá, coloca, explica, mostra critérios e tá tudo certo. Agora, toda hora, todo momento, toda vez ficar uma reclamação. Agora, a questão do bolinho é simples. Determina, a partir de agora, qualquer bolinho, todo mundo que fizer encher o saco vai ser amarelado ou vai ser expulso. Acabou. Perfeito. Vai terminar o jogo com 6 contra 6. Vai. Pá. Vermelho pra todo mundo. Acabou. Vai estragar o espetáculo. Vai. Até todo mundo aprender. Até aprender, então você tem que ter uma medida drástica, né? Porque ficar no blá blá blá, olha, vamos conscientizar. O jogador brasileiro é sem educação. Na grande maioria. Aliás, ele se faz ser sem educação. Porque se ele pisa em outro território que não seja o brasileiro, ele fica pianinho no jogo. Por que na Inglaterra? Por que na Espanha, na própria Alemanha, os caras são tranquilos, né, em relação às decisões de arbitragem? Aliás, na Inglaterra, há uma regulamentação no contrato quando o cara assina com a Premier League, que ele é proibido de fazer pressão em árbitro em campo. Em que apenas o condicionamento do capitão, de alguma forma, que pode haver a comunicação. Quem me explicou isso aí uma vez foi o Lugano, quando jogou na Premier League.
E o Lugano falou que tinha no contrato dele exatamente isso. Tinha uma cláusula de não reclamação contra árbitro, porque o cara era multado se ele ficasse o jogo todo enchendo o saco ou amarelando, enfim. Tinha uma cláusula que combatia isso. Pronto, mete isso aqui no Brasil. Todo jogador que assinar um contrato e antes do registro dele no BID da CBF, ele tem que assinar esse termo. Se ele, ao longo do jogo, for uma pessoa que pressiona deliberadamente a arbitragem de uma forma injustificável, esse cara vai ser multado, vai tomar uma suspensão, não sei, resolve assim, acho que funciona. A questão é, Raí, que discussões e reuniões e conselhos técnicos e um monte de... Mas não vai dar em nada isso aí também, tá? Tudo isso já acontece há muito tempo. A gente não lembra da tal da regra de que só o capitão pode falar também aqui no futebol brasileiro? E pra onde foi essa regra aí? Ontem o que teve de jogador de Corinthians e de Internacional indo pra cima da arbitragem o tempo todo foi sacanagem. Então as coisas se combinam, se falam, mas não entram em prática. Acho que a cultura do futebol brasileiro com relação a tratamento com a arbitragem, ela tem que ser alterada, mas não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Não vai acontecer nada, mano. Basicamente, para resumir bastante, não vai mudar nada, vai continuar tudo do jeito que está. Os grandes culpados disso também, no fim das contas, na minha visão, são os jogadores, cara. Os jogadores do futebol brasileiro são muito chatos, cara. Muito chatos. Os caras enchem o saco do juiz o jogo inteiro. Os árbitros são ruins também, eles fazem muita besteira e tal. Mas os jogadores são chatos demais, cara. Teve um jogo desses daí, eu não vou me lembrar agora exatamente qual foi, mas depois da Copa eu tirei um período de férias e tal, mas às vezes eu abria aqui, entre uma fila e outra, eu abria aqui o celular e dava uma olhada num jogo, assistia 10, 15 minutos. Teve um jogo que eu comecei a assistir, não vou lembrar agora exatamente qual foi. Um jogo assim, eu fiquei vendo uns 10 minutos, não teve jogo, cara. Toda hora alguém reclamando, alguém enchendo o saco, uma paralisação. Os caras não querem saber de jogar, eles querem saber de encher o saco para ter algum benefício, para lá na frente o árbitro apitar uma falta a favor deles ou numa dúvida dar algo para eles, mais ou menos como os dirigentes também conduzem, né? Então acho que o futebol brasileiro honestamente não tem jeito. Precisa mudar a mentalidade de todo mundo que trabalha no futebol brasileiro. Todo mundo. E isso não vai acontecer. Então, eu honestamente não tenho esperança de que esse tipo de coisa aí vai mudar. Bolinho, que a gente vai ver mais tempo de bola rolando, que a gente vai ver jogador enchendo o saco menos da arbitragem, né, reclamando menos, mais respeito ao jogo. Eu não espero que isso vai acontecer nunca, honestamente. É uma mudança de mentalidade muito grande, na minha opinião, da qual jogadores, dirigentes e técnicos do futebol brasileiro não estão preparados e não querem ter. Eu também não tenho essa grande esperança de que alguma grande mudança vai acontecer. Perda de tempo, longas reuniões. Cara, perda de tempo. Mas eu acho que o caminho, ele passa, talvez os primeiros passos, por isso que o Facincani falou, de você estabelecer uma regra e orientar para o árbitro. Olha, pode ser rígido, pode ser rigoroso. As regras já existem, Boni, eles não agem com rigor. Lembra, a gente ficou muito tempo aqui, em vários outros programas, debatendo aquele episódio em que um árbitro, que eu não me lembro agora quem foi, expulsou o Léo Jardim do Vasco, porque ele estava fazendo cera lá, demorando para levantar para... Eu não lembro agora qual foi o árbitro. E aí muita gente tratou aquilo como um absurdo, não, porque não sei o quê e tal. Quando aconteceu de novo? Ou os goleiros depois daquilo pararam de fazer cera? Não pararam. Ontem eu estava lá em Itaquera. A regra do goleiro com a bola na mão... Ontem eu estava em Itaquera, trabalhando aqui na Jovem Pan, no jogo, né, do Corinthians com o Inter aqui para a Jovem Pan. E foi a mesma coisa, cara. Cada tiro de meta demorava 20 segundos para bater, 30 segundos para bater. Aí colocava a bola e ia lá no fundo, na placa, para pegar um impulso. É a mesma coisa. É um círculo vicioso, né, gente? Exato, não muda. E é cansativo ficar debatendo isso. Se aí for corajoso, impetuoso e audacioso, botar meia dúzia para fora, como falou o Facincani, será que na rodada seguinte ele está trabalhando ou não? Óbvio que não. Não tá. Tá, esse árbitro, por exemplo, que fez isso aí no jogo do Vasco, né? Eu não me lembro quem foi. Se no jogo seguinte tem um episódio parecido, ele expulsa de novo, talvez alguém olhar e falar, porra, 2 vezes, hein? Em 2 rodadas. Talvez vai virar um padrão isso aqui. E outros começassem a fazer também. A gente teria uma mudança nesse sentido, mas não tem, cara. E a cera é um negócio, pra mim, a coisa mais abjeta que tem no futebol é a cera. E todos fazem. Todos os 20 times da Série A fazem cera. Os piores, que têm menos recursos técnicos. Os melhores, quando estão em vantagem e precisam amarrar um jogo, segurar um resultado, fazem. Todos eles fazem. E todos, quando são vítimas da cera, enchem o saco. Sim. Reclamam, fazem longos discursos, falam, cera inadmissível, tal, não sei o quê. Mas todos eles fazem. Todos eles fazem. Então, para mim, é uma coisa cultural, mentalidade. Você vê, a gente acompanhou há pouco uma Copa do Mundo. Não tinha isso, cara, na Copa do Mundo. Bolinho, encheção de saco, cera, não teve.
porque é uma outra cultura de jogo. Os caras estão num outro nível, num outro patamar. A gente vai começar a acompanhar a partir de hoje a Bundesliga aqui na Jovem Pan. Não tem também. Não tem 5 minutos para bater um tiro de meta, uma falta, um lateral. Não vai acontecer. Aqui no Brasil continua acontecendo por uma questão cultural que não vai mudar nunca, na minha opinião.